E o mundo da tecnologia foi mais ou menos assim. Quem sabia fazer as coisas crescia rápido. Conforme eu era visto como um cara que entregava as coisas técnicas e complexas, e algumas vezes essas coisas iam dando certo, precisava de mais pessoas. E conforme precisava de mais pessoas, naturalmente o mais antigo e o que mais conhecia da tecnologia se tornava o chefe. As pessoas são preparadas para saber lidar com a máquina. E quando você começa a ter problemas do dia a dia, as pessoas não sabem lidar. De repente, quando eu dei por mim, já tinha 20, 30 pessoas trabalhando comigo. E eu nunca tinha gerenciado pessoas, eu não tinha a menor ideia de como é que fazia isso. Eu era responsável pela área de tecnologia. Mas eu tinha relação com todas as áreas, né? E eu tinha relação com a área de operações. E lá tinha um menino que eu gostava muito, o Alonso. E o Alonso era um menino brilhante, assim. Ele era bem bonitão, assim, loiro, olho claro. A gente chamava ele, brincando, de Brad Pitt. Em pouco tempo ele virou gerente de uma equipe e ele nunca tinha sido gerente. Ele descobriu que ia ser pai e automaticamente acho que ele teve que casar. Então eu acho que foi muito para a cabeça dele naquele momento. E aí um dia, de repente, ele deixou de ir para a empresa. Do dia para a noite ele deixou de ir para a empresa. E a mãe dele liga pra gente umas 2 semanas depois e fala assim: olha, o Alonso, ele teve uma overdose. Ele não vai poder trabalhar. Ele vai se tratar, ele vai ficar internado e a gente vai tentar recuperar ele. E a gente fica 1 ano sem falar com o Alonso. E o Alonso volta e a primeira pessoa que ele vem falar é comigo. E ele me pediu uma outra oportunidade. Eu falei, tá dada, não tenho o que conversar, a oportunidade tá dada, pode começar. Só que por algum motivo, ele foi para uma outra área que não era a área que ele estava acostumado. E isso não foi tão bom para ele, porque foi muita novidade. E ele não aguentou, de novo. E acho que não deu nem 1 mês e ele teve outra recaída. E ele teve que ser internado de novo. E dessa vez ele quase tinha morrido. A gente ficava em contato com a mãe dele para saber como é que ele estava. E no final desse 2º ano ele volta. E de novo, a primeira pessoa que ele vem falar é comigo. Ele era viciado em crack. Ele tinha usado muitos tipos de droga. Mas o crack foi o que pegou mesmo. E ele foi lá de novo para me pedir uma oportunidade. E eu falei, Alonso, não tenho o que pedir. Você já tá dentro de novo. A gente deu essa segunda oportunidade para ele. E assim, esses são aqueles momentos que você para e fala assim, a gente nunca pode deixar de acreditar nas pessoas, porque eu acho que ninguém teria dado essa segunda oportunidade. Mas foi nessa segunda oportunidade que ele se endireitou. E hoje ele tá super bem. Tem anos que ele tá limpo, recuperado. Porque se eu tomasse a decisão errada e pensasse só no negócio, só no resultado, e de que aquela pessoa iria deixar a gente na mão de novo, eu teria dito não. E eu disse sim. Porque meu coração falou mais alto, sabe? Outro dia eu li uma frase que falava assim: nós estamos aqui levando uns aos outros para casa.